Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, em nosso encontro com a Palavra, nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aprendendo a respeito do Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo de número 7. E hoje nós iremos aprender a respeito dos falsos mestres ou falsos profetas. Por isso, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7. Nós iremos ler do versículo 15 até o versículo de número 20. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Você que já encontrou a passagem bíblica, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Amém. Neste momento, Jesus está partindo para o encerramento do Sermão do Monte e ele começa agora a exortar a multidão e até mesmo os seus discípulos a respeito dos falsos profetas ou falsos mestres. Era comum, na época de Jesus, levantar-se pessoas proclamando a palavra de Deus e se auto-intitulando como profetas ou até mesmo como Messias. No período de Jesus, havia outras pessoas que também diziam que eram o Messias, que eram o Cristo, mas eram enganadores. Eles usavam a palavra de Deus, usavam a fé das pessoas para enganá-las. Eles não eram profetas verdadeiros levantados por Deus. Eram pessoas com más intenções, que queriam somente enganar o povo e adquirir algum benefício com isso. Então Jesus começa a alertar os seus discípulos e a multidão a respeito desses falsos profetas. Quando Jesus fala a respeito de falso profeta, ele também está se dirigindo a pastores. Devemos lembrar que na época de Jesus, os profetas, assim dizendo, também exerciam o ministério pastoral. Era através dos profetas que o povo era guiado, era através dos profetas que o povo recebia a palavra de Deus. Então Deus levantava esses profetas que ensinavam o povo. Muitas vezes nós olhamos o título de profeta e apenas ligamos às profecias, mas profeta quer dizer aquele que proclama. Então essas pessoas proclamavam a palavra de Deus, e algumas traduções já fizeram a tradução, algumas traduções bíblicas já fizeram a tradução desse trecho como falsos mestres, porque era exatamente isso que Jesus estava querendo ensinar ali aos seus discípulos e à multidão, que haveria entre eles falsos mestres, pessoas que usariam de má fé contra
essas pessoas, né, contra os seus discípulos para enganá-los. Então Jesus os alerta, dizendo: tomem cuidado, porque essas pessoas, né, vão ter a aparência de ovelha, mas são lobos ferozes, né, como diz a palavra de Deus. Por que Jesus faz esta comparação? Porque um dos maiores inimigos do rebanho, né, das ovelhas, é o lobo. Um pastor, nós precisamos entender a figura do pastor. O pastor é aquele que protegia as ovelhas, era aquele que cuidava das ovelhas, né? O pastor, ele alimentava as ovelhas, ele também tinha a função de proteger as ovelhas. Então o pastor, ele fazia ali o aprisco, ele colocava as ovelhas dentro do aprisco, e interessante que nesse aprisco havia só uma entrada e uma saída, e exatamente ali, né, o pastor se colocava. Então, para entrar e para sair do aprisco era necessário passar pelo pastor, e assim ele conseguia proteger as suas ovelhas de ataques, né, de animais selvagens, principalmente os lobos. Os lobos são animais com instinto de crueldade, né? Os lobos, eles não têm dó, né? Eles não têm compaixão da sua presa, né? No seu instinto de querer caçar, de querer se alimentar, eles atacam e devoram as suas presas. E as ovelhas são animais muito dóceis, né? Muito frágeis, e é um alvo muito fácil para os lobos. Então o lobo, que é um grande caçador, né, ele conseguia se infiltrar ali camuflado entre as ovelhas para atacá-las. E é esta figura que Jesus compara os falsos mestres. Jesus está querendo dizer que os falsos mestres não surgem somente do lado de fora do aprisco, mas de dentro do aprisco. Se fingem de ovelhas, mas esperam o momento oportuno para atacar o rebanho e destruir ali todas elas. Então Jesus diz: fiquem alertas, tenham cuidado com essas pessoas que querem destruir, né, o rebanho, que querem atacar o rebanho. Fiquem atentos a essas pessoas, porque são lobos disfarçados de ovelhas. E Jesus diz aqui: e vocês conhecerão, né, esses lobos através dos seus frutos. E agora Jesus faz uma outra comparação. Jesus compara os falsos mestres com as árvores. Jesus diz: uma árvore boa produz bons frutos, e uma árvore má produz maus frutos. Jesus disse: não é possível que uma árvore boa produza frutos maus e uma árvore má produza frutos bons. Então, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então Jesus diz para nós, né, hoje também, e para os discípulos e para a multidão, que era necessário fazer o julgamento pelos frutos. E o que Jesus quis dizer com frutos? Jesus está querendo dizer o comportamento. Essas pessoas, apesar de estarem disfarçadas de ovelhas, ainda são lobos, têm comportamento de lobo, têm característica de lobo, agem como lobo. Eles não conseguem esconder o seu caráter, eles não conseguem mudar a sua personalidade. Podem se disfarçar, podem se camuflar, conseguem enganar, né, algumas pessoas, né, algumas ovelhas, mas o seu caráter, a sua conduta entrega eles. Eles não conseguem mudar isso, né? Apesar de estarem com pele de ovelha, são lobos. Então Jesus diz: pelo fruto conhecereis quem são os falsos mestres. Então, assim como na época de Jesus houve, né, surgiu pessoas que se diziam ser mestres, mas que enganavam, né, as pessoas, que enganavam as multidões, assim também nos nossos dias existem muitos que se dizem mestres, que se dizem pastores, mas que enganam as pessoas. Nós precisamos refletir, e pelos frutos nós conheceremos essas pessoas. E hoje nós podemos ver
que há muitos líderes religiosos que os seus frutos entregam quem eles são. Eles não conseguem esconder o seu caráter, e nós podemos observar isso. Se nós olharmos atentamente, nós conseguiremos ver pessoas, líderes religiosos que tomam a glória para si, que se dizem pastores e que têm autoridade para abençoar e para amaldiçoar as pessoas. Líderes religiosos que estão interessados no dinheiro, na ganância, em construir impérios, grandes poderes, que não se preocupam com o seu rebanho, com as ovelhas, mas estão interessados somente no lucro que a igreja, a instituição pode oferecer. Esses líderes não conseguem esconder a sua maldade, os seus frutos são revelados. Nós precisamos estar atentos e lutar contra esse tipo de pessoas que estão infiltrados no meio da igreja de Deus. Infelizmente, muitas pessoas são levadas pela ganância, pela cobiça e frequentam as reuniões, frequentam esses lugares e são enganadas, são iludidas por falsas promessas. Infelizmente, a pessoa, por causa do seu pecado, ela age pela ganância, ela age pela cobiça e acaba adentrando a essas denominações que infelizmente não podem ser chamadas de igreja de Cristo, porque não tem um compromisso com o Senhor, tem um compromisso com mamon, um compromisso com o dinheiro. Pregam a prosperidade a qualquer custo, pregam a cura, pregam a libertação, mas não no nome de Jesus, mas sim na sua denominação. Esses líderes tomam para si poder e autoridade e muitas vezes são mais adorados do que o próprio Cristo no meio de suas reuniões. Infelizmente, assim como na época de Jesus, muitos líderes, muitos mestres se levantaram e enganaram multidões, assim também é em nossos dias. Nós precisamos estar atentos, vigilantes contra esses falsos mestres. Você deve estar se perguntando em quem então nós podemos confiar. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 10, que existe um bom pastor, e este bom pastor dá vida por suas ovelhas. Neste pastor nós podemos confiar, neste pastor nós podemos entregar a nossa vida. Este pastor é Cristo. E assim como Cristo, como pastor, ama as suas ovelhas, ele tem levantado no meio do seu povo homens e mulheres que são abençoadas, que são capacitadas por ele para apacentar o seu rebanho, o rebanho de Cristo. A igreja é a igreja de Cristo. A igreja não pertence a uma denominação, não pertence a um pastor, a um líder religioso. A igreja é de Cristo. E este bom pastor, pelo seu amor e pela sua misericórdia, levantou esses homens e mulheres para cuidar do seu povo, para cuidar do seu rebanho. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos entregar as nossas vidas. Nele nós temos a certeza da salvação e a segurança eterna, porque Ele é o bom pastor, Ele é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar e é nele que nós devemos manter o nosso foco. A essas pessoas que pregam esse evangelho falso, que enganam, que fazem de tudo para atrapalhar a obra de Deus, querem perturbar a igreja de Cristo, querem atrapalhar o avanço da igreja. A esses pastores, esses líderes religiosos, o apóstolo Pedro, em sua epístola, no capítulo de número 2, na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, Pedro diz que a esses está reservado o castigo eterno. E Pedro ainda é um pouco mais duro, porque Pedro diz que
Deus não poupou nem aos anjos que se rebelaram contra ele, e nem ao mundo que não deu ouvidos a Noé, antes os puniu pelos seus pecados. Certamente também punirá essas pessoas pelas suas maldades, porque eles não estão agindo somente contra as pessoas, não estão sendo somente pedra de tropeço para estas pessoas, mas elas estão atacando a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. A essas pessoas o apóstolo Pedro diz que haverá uma punição severa. Então, que possamos manter o nosso coração, a nossa fé viva em nosso bom pastor e aceitar e entender que ele colocou líderes abençoados em nossas vidas para nos guiar no caminho de Deus de acordo com a sua palavra. Que sempre em nossas orações possamos agradecer a Deus pelos pastores e pastoras que Ele nos deu para cuidar da sua igreja, e que nós possamos sempre lembrar em nossas orações de orar pelos nossos pastores, para que eles continuem tementes a Deus, continuem guiando o povo de Deus na sua palavra, até que Cristo volte para nos encontrar e nos levar para a glória. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar